Já sei, você gosta de pamonha, mas nunca teve coragem de fazer porque acha que vai esparramar toda a mistura de dentro da palha do milho. Quando colocar na panela, vai virar uma lambança só. Então, esse vídeo é para você, pois hoje vou ensinar a fazer a pamonha no saquinho de uma maneira super prática, rápida, deliciosa e sem fazer sujeira. E tem mais, vou ensinar 5 sabores diferentes de pamonha salgada para você se deliciar. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje você vai aprender 5 sabores diferentes de pamonha salgada para se deliciar e mais 2 variações da pamonha doce. Assim não tem desculpa, vai ter pamonha para todos os gostos e todas feitas no saquinho para facilitar a sua vida, pois tem muita gente que ama pamonha, mas não tem coragem de fazer aquele pacotinho de palha de milho, acha que vai vazar, que vai derramar e que não vai dar certo. Dá certo sim, e eu já ensinei. Se quiser ver a pamonha tradicional, clica no link que está passando aqui em cima e confere também essa outra receita. Só que hoje eu vou trazer um festival de pamonhas de diversos sabores, todas elas feitas nesse saquinho para facilitar um monte a sua vida, pois esse saquinho não vaza, não tem problema. E aí você vai conseguir fazer a variação de pamonha que quiser, sem precisar se preocupar com a palha do milho. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer por essa ajuda. Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. E vamos à nossa receita, porque depois de aprender essa receita, você nunca mais vai ficar sem comer pamonha. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa pamonha é feita com o milho assim, bem fresquinho. Então, depois de descascar todas as nossas espigas, vamos começar a tirar os grãozinhos de milho do sabugo. Basta pegar uma faca bem afiada e ir passando assim, bem rente ao sabugo, para tirar os grãozinhos. Não precisa apertar muito para evitar que fique muita casquinha de milho na sua pamonha. E se ficar um pouquinho dos grãos de milho ainda grudado no sabugo, depois é só passar a faca assim e raspar isso que sobrou. Essa parte rende bastante milho, então dá uma boa raspadinha para não desperdiçar nada do seu milho. Depois de tirar todos os milhos das espigas, vamos começar a bater no liquidificador. Eu tenho aqui 10 espigas de milho, que vai dar um total de umas 10 pamonhas mais ou menos. Vou colocar aos poucos no liquidificador para não ficar muito pesado. E vou colocar também o leite para ajudar a bater. Primeiro eu vou colocar 100 ml de leite e depois vou colocar mais leite caso seja necessário. No total dessa receita eu utilizei 200 ml de leite, pois as espigas de milho estavam bem grandes e a pamonha precisa ficar bem molhadinha para bater com mais facilidade no liquidificador e misturar depois no potinho com o resto dos temperos e ingredientes. Então, preste atenção ao ponto da pamonha e não necessariamente a quantidade de grãos e quantidade de ml de leite a ser utilizado, pois isso pode variar. Como eu falei, eu tenho aqui 10 espigas de milho e utilizei para elas 200 ml de leite. Mas o mais importante é você bater o milho até que fique assim, nessa textura, molinho, sem estar excessivamente molhado, pois se ficar muito líquido não vai dar certo. Como eu falei, utilizei 200 ml de leite, 100 ml e depois coloquei o restante. Agora vamos dividir a nossa massa de pamonha.
Vou pegar um pouquinho para fazer a pamonha doce e com o restante vou fazer diversos sabores de pamonha salgada, porque o foco desse vídeo é ensinar você uma variedade de sabores de pamonhas salgadas. Assim, você vai fazer sucesso com a variação de sabores. Nesse pouquinho aqui, eu vou fazer a pamonha doce e eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Você coloca, mistura bem e pode provar. Não se preocupe que o milho, por estar cru, não vai fazer mal a você. Coloca uma gotinha assim na mão e prova para ver se já está doce o suficiente. Para mim está bom. Se você achar que precisa, pode colocar mais açúcar. Vou temperar agora a minha pamonha salgada com um pouquinho de sal, mais ou menos uma meia colher de sopa de sal. Você coloca o sal, mistura bem e prova também. É muito importante a gente provar as pamonhas antes de fazer, porque depois de pronta já era, não tem como alterar sal nem nada. Então, prove para saber se está bom. Como eu vou colocar ingredientes salgados, como queijo e outras coisas na minha pamonha, para mim assim de sal está bom. Vou começar preparando a pamonha doce, que vão ser só 2, a tradicional e uma com goiabada. Então deixa a pamonha salgada ali de lado e vamos começar a encher os nossos saquinhos com as misturas de pamonha. Eu tenho aqui saquinhos no tamanho de 10 por 15, que eu vou dobrar na metade do saquinho para facilitar. Dobra metade do saquinho assim, fazendo tipo um copinho para colocar a nossa mistura de pamonha. Coloca um pouquinho no fundo e depois apoia o saquinho assim na mão, fica bem mais fácil. Essa aqui vai ser a nossa pamonha doce e eu vou colocar goiabada nela. Fica uma verdadeira delícia essa pamonha de goiabada. Fica muito saborosa. Então, coloca os pedacinhos de goiabada e complementa colocando mais da mistura. Quanto ao peso das pamonhas, eu faço sempre de 150 gramas. O meu padrão dos saquinhos é esse. Acho que fica um tamanho bom, sem ficar muito grande e enjoativo. Para fechar o saquinho, é só amarrar com uma dessas fitinhas. Dá uma apertadinha no saquinho, gira um pouquinho e amarra. Não precisa apertar bastante, pode deixar um espacinho de ar no saquinho para evitar que ele se rasgue. Às vezes, dependendo da qualidade do saquinho, ele pode estourar. Então, tenha certeza de que seu saquinho é de boa qualidade para evitar esses acidentes. Basta amarrar com a fitinha dando 2 nozinhos e está pronto. Não vai desamarrar, você depois vai poder cozinhar tranquilamente a sua pamonha na água sem se preocupar. Então, nossa primeira pamonha doce com goiabada já está aqui. Com o restinho que sobrou, eu fiz uma mini pamonha de 70 gramas. Essas assim não é bom para vender, são muito pequenas. Mas você faz, é claro, para não desperdiçar e pode usar para teste, para provar ou até para degustação. Pode cortar em pedacinhos e oferecer a seus clientes para experimentar. Então todo o restinho pode virar uma mini pamonha que vai ser uma degustação. Vamos agora começar a montar as nossas pamonhas salgadas. Eu vou fazer uma de queijo, uma de presunto e queijo, uma de linguicinha toscana e uma de calabresa, que já está picadinha aqui, perfeito. Então, vamos colocar uma parte da mistura da pamonha salgada assim no pacotinho, dobrado como eu já ensinei anteriormente. Coloco umas 3 colheres e vamos colocar o recheio. Eu vou colocar um pedacinho de queijo cortado assim ao meio, pois assim facilita na hora de colocar na pamonha. E vou completar com mais um pouquinho para deixar com 150 gramas. Meus pacotinhos sempre têm 150 gramas e é muito importante você padronizar as suas pamonhas se for fazer para vender. Pois já imaginou cada cliente pegar uma de um tamanho? Vai dar problema, então mantenha um padrão. Vamos amarrar com a fitinha e eu gosto de utilizar as cores. Eu tenho uma tabela num papelzinho, onde eu sei que cada cor representa um sabor de pamonha. Assim não tem confusão, pois depois de pronta nós não conseguimos saber qual sabor é de cada pamonha. Agora eu vou fazer uma pamonha de linguiça toscana. Eu cortei a linguicinha assim em rodinhas e coloquei na frigideira por uns 2 minutos para deixar ela dar uma douradinha e soltar ainda mais o sabor. Vamos colocar a mistura da pamonha no saquinho e colocar algumas linguicinhas assim por cima. Essa pamonha de linguiça toscana fica uma verdadeira delícia e é bem diferente. Como eu sempre falo, mantenha o padrão. Então vamos pesar para ter certeza de que todas as pamonhas vão ficar com 150 gramas. Assim, teremos sempre clientes felizes com os tamanhos das pamonhas. Agora é só fechar o saquinho e amarrar com essa fitinha. Assim você vai ter a pamonha bem certinha, bem firmezinha para poder ferver. Se você quiser, pode dar um nó no saquinho, mas às vezes o saquinho é pequeno e fica ruim de amarrar. Então, essas fitinhas, além de marcar o sabor, facilitam na hora de amarrar.
Agora eu vou fazer uma pamonha de presunto e queijo. Da mesma maneira, dobra o saquinho até a metade, faz um copinho, coloca um pouco de pamonha no fundo para firmar o saquinho na mão, umas 3 colheres e vamos colocar presunto e queijo ralado. Eu prefiro utilizar ele assim ralado. Se preferir, pode ser picado também em pedacinhos, não tem problema nenhum. Completa com mais um pouquinho da mistura da pamonha, pesa para ver se deu 150 gramas ou na medida que você escolher fazer a sua pamonha. Enrosca o pacotinho e amarra com a mesma fitinha, agora de outra cor, para mostrar que este é um sabor diferente. Dá uma ajeitadinha caso o presunto não fique bem no meio da pamonha. Não tem problema, você ajeita e ele vai para o meio. Agora é só amarrar com a fitinha e pronto. Essas fitinhas coloridas ajudam bastante na hora de diferenciar os sabores das pamonhas. Então é uma excelente sugestão para você fazer e facilitar a sua vida. E vamos fazer a nossa última pamonha, que vai ser de calabresa. Eu tenho a calabresa aqui picadinha, que eu também passei por uma frigideira uns 2 minutos para dar uma leve dourada e deixar mais saborosa. Coloca um pouquinho de pamonha dentro do saquinho, coloca a calabresa por cima e completa com mais um pouquinho de pamonha. O recheio tem que ficar no meio, ele não pode ficar só em cima da pamonha. Então, por isso que eu coloco um pouquinho e depois completo com o restante. Como sempre, tem que ter 150 gramas e já podemos fechar o pacotinho. É só dar uma giradinha na pamonha e amarrar com uma fitinha de outra cor, é claro, para diferenciarmos os sabores. Eu sei qual cor é de cada sabor, pois eu fiz umas anotaçõezinhas que a fita laranja é da pamonha de calabresa. Então, assim, não tem erro e não confundimos os sabores. Cada fitinha representa um sabor de calabresa. Prontinho, a nossa receita rendeu 10 pamonhas de 150 gramas. Agora, podemos levar para cozinhar. E tem 2 maneiras diferentes que eu vou ensinar você para cozinhar a pamonha. Uma é a maneira mais tradicional, no fogão, com uma panela com a água bem fervendo, você pode colocar os pacotinhos de pamonha, assim, tampar a panela e deixar ferver de 40 minutos a 1 hora, dependendo do seu fogão. A pamonha vai ficar bem firmezinha e levemente cremosa. A outra maneira é fazer na panela de pressão. A minha panela de pressão é elétrica, mas funciona da mesma maneira na panela tradicional. Vamos colocar todas as pamonhas dentro da panela de pressão com água até a metade, fechar a panela e nessa, como é elétrica, marcar 15 minutos, que é o tempo que precisamos que a nossa pamonha cozinhe. Se você for usar a panela elétrica tradicional, no momento que começar a fazer pressão, você marca 15 minutos. E prontinho, nossas pamonhas já estão todas cozidas. Essas aqui foram as que eu fiz na panela, olha como fica bem firmezinho. E essa que está no pratinho, para matar a sua curiosidade, é a que eu fiz na panela de pressão. Vamos cortar para você ver como ficou o resultado. Porque pamonha na panela de pressão não é todo mundo que faz, então olha como fica perfeita, exatamente na mesma textura da pamonha feita na panela tradicional, porém em menos de metade do tempo, pois em 15 minutos de pressão a nossa pamonha já está assim, perfeita. E essa é a de recheada de linguicinha, uma verdadeira delícia, é um dos meus sabores preferidos, por isso que eu abri essa para mostrar para vocês. Então aqui está a nossa pamonha, feita na panela e na panela de pressão. Você pode escolher o jeito que preferir, das 2 maneiras vai dar super certo e a sua pamonha vai ficar deliciosa. Essa é mais uma opção para você vender agora nessas semanas de festa junina, pois todo mundo está procurando comidas típicas de festa junina. Já que não teremos as festas de rua, as pessoas estão comprando para comer em casa. Então, mais uma excelente opção para você vender e faturar muito nesse período. Quanto ao preço, eu não vou dar nenhuma sugestão, pois o valor do milho varia bastante e o dos recheios também. Então, você vai precisar calcular o seu custo para ver quanto vai precisar vender para ter um bom lucro. Da maneira que eu já ensinei, vendo o valor do custo dos ingredientes e multiplicando por 3 para chegar ao valor de vendas para que tenha um lucro. Então, faça o seu cálculo e chegue ao preço ideal para as suas vendas. E não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando, você me ajuda a ensinar essas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer. E faz essa pamonha no saquinho. Se você sempre quis fazer pamonha e nunca teve coragem de fazer aquele pacotinho de palha de milho, não tem mais desculpa. Esse saquinho não vaza de jeito nenhum, então pode fazer pamonha tranquilamente. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.